meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje eu estou aqui de volta, pessoal, para conversar com vocês, para dar continuidade a esses vídeos sobre orientações jurisprudenciais e como elas são aplicadas na prática trabalhista. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço que vocês ajudem o nosso canal, acionando o sino de notificações para que você continue recebendo esse conteúdo. Peço também que vocês deem um like nesse vídeo e compartilhem esse vídeo para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo que com certeza ajuda muitas pessoas a conhecerem seus direitos e obrigações ligados ao direito do trabalho. Mas pessoal, hoje eu quero conversar com vocês não sobre uma súmula, sobre uma OJ. Eu quero conversar com vocês e aproveitar para conversar sobre duas OJs. E por que eu coloquei aqui essas duas orientações jurisprudenciais? Porque, pessoal, elas são ligadas a descontos salariais. Em vez de fazer um vídeo separado, é mais didático nós colocarmos aqui desde já essas duas OJs e aproveitando, e ainda botei o artigo 462, que é o nascedouro da jurisprudência, que é com base na lei, que o intérprete da lei, que o Tribunal Superior do Trabalho, ele vai aplicar a lei e criar as suas jurisprudências. Nesse caso aqui, as duas OJs, que são a OJ 160 e a OJ 251. E por que conversar sobre descontos salariais, pessoal? Olha só, desconto salarial é algo muito comum na vida do trabalhador. Primeiro, que realmente existem alguns descontos legais, que não terão nenhum problema em ocorrer. Mas também, infelizmente, o que gera problema são os descontos ilegais, os descontos indevidos e arbitrários que o empregador possa vir a ocorrer, possa vir a causar esses descontos. Então, no dia a dia trabalhista, nós iremos nos deparar com esse tipo de situação, avaliar que tipo de desconto é lícito e que tipo de desconto é ilícito e como isso funciona na prática. E é por isso que a gente vai seguir aqui para essas duas OJs. Olha só, na OJ 160, a ementa dela, ela fala de possibilidade de desconto na admissão do contrato de trabalho, na admissão do funcionário da empresa e verifica ali a sua validade. O que essa OJ 160 ela está falando? Da onde que ela teve origem? Da onde que ela foi criada? Ocorreram muitas reclamações trabalhistas dizendo o seguinte: olha, nesse caso concreto, a empresa realizou um desconto indevido, entendia a ação que era um desconto indevido, já tentando invalidar a autorização que o empregado fez na sua admissão. Porque o que acontece? Quando o funcionário, o empregado, ele entra na empresa, ele assina o contrato de trabalho. Não são em todos os contratos de trabalho, mas é muito comum que nos contratos de trabalho exista ali uma cláusula informando que caso o empregado cause algum dano, cause algum prejuízo à empresa, ele será descontado. E nessas reclamações trabalhistas estariam dizendo que essa cláusula autorizativa
do desconto seria ilegal, seria arbitrário. Por que seria ilegal? Porque estaria ocorrendo ali o vício de consentimento, o vício de vontade. Por que ele está imaginando ali que há uma presunção de vício de consentimento, de vício de vontade? Por quê? Porque o funcionário, ele quer trabalhar. Essa é a grande realidade. E muitas vezes ele poderia estar se sujeitando a várias situações e ele não ia deixar de assinar o contrato de trabalho, ele não iria deixar de entrar e aceitar esse emprego por causa dessa cláusula. Você acha, na realidade, você acha que o empregado que está precisando vai questionar alguma cláusula do contrato de trabalho? Claro que não. Claro que não. Isso aí é óbvio que ele não vai questionar. Ele quer trabalhar. Ainda mais no nosso país que parece que nunca sai da crise. Entra governo, sai governo, nunca sai da crise. Há muitos anos. E seria essa invalidade dessa cláusula que os advogados, que as reclamações trabalhistas buscavam. E o que aconteceu? Isso chegou no TST e o TST decidiu se posicionar nesse caso. E qual foi a posição do TST através do OJ 160? Ele falou, olha só, essa cláusula contratual que diz que o empregado ele será descontado caso ele cause algum dano ou algum prejuízo da empresa, não está ocorrendo vício de consentimento, não está ocorrendo ali vício de vontade no espírito do empregado. A não ser que na reclamação trabalhista isto seja comprovado. Como sempre, caímos na questão de provas. Ganha e perde-se uma ação sempre através das provas. Essa é a grande verdade. Você pode colocar a lei que for, a jurisprudência que for, tudo, doutrina, você pode colocar um monte de coisa, mas se você não provar, você não leva nada. Não, é essa que é a verdade. E por que o TST, ele falou de prova? Tem que provar, porque não é só alegar, não é só falar, não é só contar papo, tem que provar. Essa é a grande verdade. Através de testemunha, através de outro tipo de documento, através de outra prova. Porque cá entre nós, o contrato de trabalho nada mais é do que uma proteção para ambas as partes. Por mais que eu acredite que o empregado, na hora de assinar o contrato, ele não vai estar preocupado naquilo ali, ele vai estar até provavelmente submisso a assinar aquele contrato, vivemos num mundo de responsabilidade, vivemos num mundo de sociedade, onde todos estão se protegendo. E cá entre nós aqui, eu não vejo nada de absurdo a empresa colocar uma cláusula ali informando, se você me gerar prejuízo, você vai me pagar. Eu não vim no mundo para te dar prejuízo, e você também não vem no mundo para me dar prejuízo. É assim que é, porque se não for assim, não há proteção contratual. E o contrato ele serve para proteger. Se você de repente olhar ali as cláusulas contratuais, terão ali previstos direitos e obrigações para ambas as partes. É lógico que nós sempre teremos que analisar caso a caso e verificar se há ali alguma cláusula abusiva, alguma cláusula leonina no contrato. Mas uma cláusula que levanta a questão de proteção da parte, até que ponto isso é abusivo? É difícil de provar isso, essa é a grande verdade. Porque o contrato ele serve para proteger. E essa é uma cláusula protetiva, uma cláusula protetora. Então, provavelmente e dificilmente não vai haver nulidade. E é aí que está essa OJ. Ali, ó, não tem presunção de vício de consentimento na admissão e na assinatura desse contrato, a não ser que você me prove, tá bom? É assim que é a OJ, perdão.
Além dessa OJ, a gente pode também pegar uma OJ, que é a OJ 251. Ela fala de cheque sem fundo. Nos dias atuais, pessoal, por mais que ainda exista cheques, o cheque praticamente está em desuso. Mas por que eu quis colocar essa OJ? Primeiro porque cheque não foi abolido, por incrível que pareça, tem pessoas que usam cheque, nós damos aula aqui para o Brasil inteiro. Então, tem muitos lugares ainda que se utilizam de cheque, outras praças nem tanto, mas ainda se utiliza de cheque. Mas a grande questão aqui não foi falar de cheque, essa é a grande verdade. A OJ, ela até fala de cheque sem fundo. Por que ela está dizendo ali? Ela está dizendo que o funcionário, o frentista, que recebe o cheque e não verifica a procedência do cheque, se não pega o documento do emissor do cheque, se não pega os dados da pessoa, todos aqueles requisitos de proteção para a própria empresa, se ele deixa passar, se ele não preenche os requisitos, não é simplesmente pegar o cheque e pronto e acabou. Ele tem que pegar o cheque, pegar o documento de identidade dessa pessoa que emitiu o cheque para saber se é aquela pessoa. Isso não quer dizer que ele vai evitar, mas ele tem que tentar diminuir, minimizar o máximo possível a possibilidade de prejuízo da empresa. Ele tem que fazer o trabalho dele bem feito, pegar todos os requisitos e todos os instrumentos para tentar defender a empresa, porque ele está ali com o longa-manos da empresa. Ele é um funcionário da empresa, ele é um representante da empresa e ele está ali para evitar que a empresa sofra prejuízo. E no caso dele ali, é ele que está de frente do negócio. Então, eu coloquei aqui, não necessariamente por causa do cheque, mas para demonstrar que o frentista, como qualquer empregado, ele tem que realizar a sua atividade com o maior zelo possível. E a partir daí, essa OJ, o que ela diz? No caso do cheque sem fundo, ela está dizendo que se o frentista não realizar a recepção desse cheque, atento a todos esses detalhes que eu falei para você, de verificação de documento, todas as formas de proteção e simplesmente só recebê-lo, ele será descontado. O TST autorizou o desconto quando essa recepção de cheque não foi revestida, não foi preenchida da proteção necessária. Porque vai demonstrar a negligência do funcionário. Então, o funcionário na sua atividade, em qualquer setor, ele jamais poderá ser negligente. E é isso que eu estou querendo passar para vocês. É por isso que eu coloquei essa OJ aqui, porque também ela está atenta, então, as duas OJs e essa OJ 251, elas estão atentas aqui ao artigo 462 da CLT, que são ali as hipóteses de descontos do salário do empregado. Ele fala, possibilidade de adiantamento. Quando a empresa ela pratica o adiantamento, ela naturalmente vai descontar, ela não vai pagar em dobro o funcionário. Ela adiantou, ela fez um adiantamento, então ela não vai pagar, então ela pode descontar. Outra coisa ali no artigo 462 são os descontos previstos em lei. INSS é previsto em lei, imposto de renda na fonte é previsto em lei, então pode. Outra possibilidade, contrato coletivo, que é essa questão que fala do cheque, no caso do frentista. Muitas convenções coletivas de trabalho da categoria do posto de gasolina, que engloba o frentista, tem cláusula na convenção coletiva de trabalho que fala isso, fala que o frentista ele pode receber o cheque, mas ele tem que preencher aqueles requisitos, ele tem que fazer aquela atividade, ele tem que verificar a documentação
do emissor do cheque, do emitente do cheque, ele tem que realizar algumas atividades ali protetivas e está no contrato coletivo de trabalho. Se está no contrato coletivo, se está no instrumento coletivo, essa previsão tem validade. É essa a verdade. Então aqui, quando você olha do artigo 462 da CLT, ele já previu aqui, descontos, cabem descontos quando estiverem previstos em contrato coletivo. Se no contrato coletivo de trabalho está dizendo que pode descontar, caso se verifique a negligência do frentista, será descontado. Está tudo certo, conforme a lei. E você sabe muito bem que o contrato coletivo de trabalho, ele tem força, até por força da Constituição, da previsão da Constituição da República, do artigo 7º da Constituição da República. E aí, mais uma informação sobre descontos salariais, a possibilidade de descontos. Foi isso que eu falei, no contrato de trabalho, se tem aquela cláusula lá, verificando a possibilidade de desconto, você, advogado da reclamada, da empresa, você vai falar, ele já sabia, ele assinou o contrato de trabalho, não houve o vício de consentimento, ele faltou com a devida atenção e responsabilidade quando deu aquele problema, por exemplo, como no caso da recepção do cheque do frentista, quando ele danificou um equipamento ou uma máquina industrial da empresa. Então, já há essa previsão contratual. Além da previsão contratual, a lei também fala do dolo. O parágrafo 1º, ele menciona que, caso seja comprovado o dolo do empregado, também haverá o desconto. Tanto o contrato como a comprovação de dolo deverá ser provado através de ação judicial. Aí eu digo, não é muito simples você comprovar o dolo, mas na lei está lá. Você tem essa possibilidade. Se você, como advogado da reclamada, conseguir demonstrar o dolo, está tudo certo. Agora, você, advogado ou advogada de reclamante, você tem que estar atento nesses detalhes. Há previsão na convenção coletiva de trabalho, no instrumento coletivo, há previsão no contrato de trabalho. Se não tem cláusula de desconto no contrato de trabalho, se não tem essa previsão no contrato de trabalho, sinto muito, mas provavelmente será um desconto ilícito. Por quê? Porque, quer você goste ou não, essa previsão no contrato de trabalho já está avisando a todos tudo que é permitido ali. Agora, se não tem previsão no contrato de trabalho, como é que você vai cobrar do empregado? Então, a advogada ou advogado de reclamante tem que estar atento a isso. E também no dolo. Você, como advogada ou advogado de reclamante, você vai ter que bater na tecla de que não houve dolo. Prova o dolo aí, advogado do reclamado. Prova o dolo, excelência, ele tem que provar o dolo. Simplesmente não pode ter ali uma condenação se não for demonstrada o dolo. Até porque, e nem a culpa vai valer, porque a lei foi clara, a lei falou do dolo, a lei não fala de culpa. Culpa não vai gerar desconto, não vai gerar indenização, porque a lei é específica falando de dolo. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, gostado desse vídeo. Peço que vocês dêem um like, compartilhem esse vídeo com seus amigos e amigas. E eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.